O anime de One Piece destruiu o Sanji. Ponto. Vídeo linkzinho. Eu quis botar esse vídeo porque eu soube que isso está acontecendo. E sempre perguntam qual é a minha opinião. Como qualquer coisa que acontece do nada, as pessoas perguntam minha opinião. Eu já tinha dado minha opinião antes aqui, aí eu vou dar em vídeo. É isso, beijo. Valeu, Narras! Nossa, rapaziada, eu vou ter que falar pra vocês, né? Nos últimos anos tá difícil ser fã do Vou pegar spoiler no Camargo ver? Não, tá tudo bem. Sanji, né? A gente não agora tá vivendo apenas de migalhas, como estivemos nos últimos anos, mas agora os fãs do Sanji, eles vão viver de migalhas às vezes. Porque a Toei Animation pode... O Sanji é um dos Mugiwara que eu menos gosto. Porque o grande problema não é nenhuma construção narrativa, não é nenhuma não é nenhuma é que o Oda, e a Toei também com isso, pegou a piada do Sanji e levou pra Cristo e levou pra caminhos onde ele fica muito perturbador. E isso faz com que qualquer momento que ele apareça e tenha um coraçãozinho no olho ou tenha uma mulher perto, eu quero que ele morra. Eu quero dar um chute na cabeça dele e a cabeça dele sair voando. Seria ótimo. Como que era fã de Sanji? Ele tem 2 arcos bons e eu acho que o resto é sem graça e só acede 90% do tempo. É isso mesmo, esse é o problema que eu tenho com o Sanji. Esse é um personagem muito legal se eles diminuíssem esse humor. Enfim. Pode e tem recentemente aí cortado algumas cenas do Sanji do anime e piorado muito outras. O problema dele é a narrativa sim, porque a coisa dele ser cozinheiro é muito difícil de desenvolver, mais do que já foi, logo ele fica no limbo, num cantinho. Pô, mas aí é, sei lá, 8 décimos, 7 décimos dos Mugiwara. E meu favorito é o Brook, ele não faz mais nada há muito tempo, mas é o favorito, tá ligado? Cenas. Opa, e aí jovens, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. Oi, Link. E existe uma situação específica, polêmica, que tá rolando aí nos últimos dias em relação ao anime de One Piece, que além de ser um pouco estranha, tem incomodado muitas pessoas. Chega no nível daquele cara de Family Guy que me fez parar de ver? Não. Não chega no nível do Quagmire. Obviamente, que bom. Mas chega num nível de que você ainda assim fica tipo, você tá creepy. Você tá meio creepy, meu irmão. Que gostam aí do anime. E ela tá relacionada ao personagem Sanji. E como já tem um monte de canais aí bem populares que fizeram vídeo sobre isso, né? O Bruno Bandeira, o Evandro do canal Mangake e tal. Eu acho que a maioria das pessoas já sabem sobre. Mas mesmo assim, mano, o que tá acontecendo? Sanji de One Piece. Esse daqui é um dos chapéus de palha mais... Não, Sanji de Naruto, Linkzinho. ...gostados e mais queridos pelas pessoas, né? Um dos personagens principais. Ele tem arcos incríveis e muito bem desenvolvidos pelo Oda. Como o arco de Holy Ele tem os arcos bons mesmo. Cake, por exemplo, é o meu chapéu de palha favorito, inclusive. Eu sei, se você for um cringe fã de outro chapéu de palha aí, já pode rir da minha cara, por sinal, né? Pelo sofrimento que estamos passando. Mas... Pô, cara, eu sou fã do Brook. Eu sou fã do Brook e do Jinbei. O Jinbei ainda ganha coisa e tal, só que o Brook, ele existe. O Brook tá ali no fundo, volta e meia falando Yuhuhuhu, e é isso. Mas o motivo das polêmicas em geral foi não só uma ou duas cenas, mas várias. A gente sabe, já. Inclusive, o próprio Brook tem cena creepy, mas eu acho que o creepy do Brook funciona ao mesmo tempo que faz ele ficar meio merda. Eu queria que diminuísse essa piada, mas não tem tanto essa piada mais também lá. Só que funciona porque a piada é sempre contra ele, tá ligado? A piada não é haha, olha só como ele é pervertido. A piada é olha como ele é esquisito e todo mundo fica desconfortável quando ele é esquisito. Eu acho que funciona melhor. Jovens em geral. Que One Piece é um anime, né? E assim como a maioria dos animes, ele é uma adaptação do mangá original, né? Que é o mangá do Oda. E que como adaptação, existem vários momentos em uma história que eles vão ser um pouco diferentes no anime do que eles são no mangá, né? Às vezes o estúdio pode querer mudar alguns pequenos detalhes, adicionar cenas novas, colocar algumas coisas que não tenham na obra original. E é claro que essas adaptações são sempre questionadas por algumas pessoas do público, né? Se são uma coisa boa ou é uma coisa ruim. No Geralmente é bom. caso de anime... Tipo, eu não quero... Por exemplo... Nossa, a fenda de One Piece é idiota. E o céu é azul. E porcos não voam. Mas a fenda de One Piece é idiota. Porque uma das principais coisas que eu noto é que eles reclamam muito que o anime dá uma estendida em coisa do mangá. Em particular nas lutas. Já falei, falo de novo e falo de novo. As lutas de One Piece são uma merda. Elas servem lá, elas estão lá com propósitos narrativos, mas o ato de ler a luta em si é muito chato, é sem graça, é blé, é porra, caralho, que saco, que saco, que saco. Aí a Toei vai lá e melhora as lutas. Agora as lutas são legais de ver. Só que a fandom de One Piece fica tipo, mas isso caga o power scaling. Teve um que eu vi agora recentemente, que eles alongaram muito forte
um certo chute que o Luffy dá pra dar mais ênfase na animação. E aí a galera falou, nossa, mas isso é um feito de velocidade, ele tinha que ter chegado rápido. Caralho, irmão, deixa a animação ser legal! Meu Deus! Meu Deus! Também encheram o saco disso na luta do Luffy contra o Lute, a última que teve em Egghead, no caso. E tipo, só no... Meu Deus! É mais legal! Porra! Oi, Léo. Animes antigos, por exemplo, isso acontecia muito. Vai ter uns spoilerzinhos de One Piece pro Léo, imagino. Então, Porque os caras não queriam alcançar a história do mangá, né? Então a história de One Piece tá sendo lançada até o dia de hoje, e pra não alcançar um mangá... Pra Bia também, no caso, mas é porque a Bia tá, tipo, logo depois de East Blue. Então é isso. Até chegar no ponto que ela está aqui, ela vai ter esquecido. Muitas vezes o anime tem que esticar algumas cenas, tem que deixar o anime um pouco mais lento, adicionar coisas novas e etc. Eu já fiz vários vídeos nesse canal aqui, falando sobre algumas dessas cenas específicas que acabam até sendo muito interessantes. Como, por exemplo, essa página dupla aqui, vamos supor. Vocês estão vendo que tem, tipo, 53 mil personagens nessa página. Sim, eu odeio o Oda. Para de fazer isso, pelo amor de Deus. A dupla aqui. E óbvio que o Oda não conseguiu colocar um monte de diálogo pra todo mundo, senão a página ia ficar muito poluída, né? Prestem atenção, por exemplo, nesse take aqui da Nami. Dá pra vocês perceberem que ela tá ali meio que dando umas bicas num cara que tá desmaiado e a Robin tá tentando parar ela. Só que a gente não sabe muito bem o que elas estão falando, né? Então, um pouco de tempo depois, o Oda chegou a responder em entrevistas que a Nami tava falando ali pro Rob Lute que era melhor ele não mexer com a Robin, senão ela ia atrás dele pessoalmente e tal. Basicamente, o Oda... Eu senti no ar alguém falando mal do Sanji, me despertou. Entendo, Léo. Já tinha meio que escrito na cabeça dele o que a Nami tava falando ali. E aí depois essa cena foi acrescentada no anime. Ou seja, até que é um belo toque, sabe? É uma cena que não teve tanto destaque no mangá, aí no anime eles foram lá e deram uma atenção pra isso. Sim, porque aí a Nami consegue fazer alguma coisa, algo que ela não faz muito hoje em dia, então, né? Não é o que tem acontecido com o Sanji. Não é o que tem acontecido com o Sanji, não. Aqui. Quando que começou geral essa treta, jovens? Quando que isso daqui explodiu de fato? Bom, tudo começou aqui. Esse take pra vocês que... Foi assim que explodiu, só que isso é um problema problema entre aspas, que eu tô vendo há um tempo. Eu falo que é um problema entre aspas, porque... Irmão, eu não ligo, desculpa. Com toda a sinceridade do mundo, eu não ligo. Ai, meu Deus, tira um pouco da atenção do Sanji. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Ninguém tem atenção nesse mangá, fora o Luffy e o Zoro. E personagens que não são os Mugiwara. Ninguém tem atenção. Então, tipo... Tirar um pouquinho da atenção do Sanji de vez em quando botar pra outra galera, beleza. Às vezes não pro Zoro, que é uma merda. Beleza. A galera estourou tanto isso que eu fiquei, ok, tá bom, tudo bem. Tá bom, tudo bem. Eu entendo você falando do Sanji ficar bolado com isso, mas, meu Deus do céu. que estão observando agora... E eu tenho com aquele problema... Tá, eu sei que eu não sei se deveria estar vendo isso porque eu tô no meio de One. Eu te falei que deve ter uns spoilers aqui pra você. Aqui é sobre o Egghead, é sobre o anime de Egghead. O que eu ia falar? Tipo, eu sei que eu tenho meu bias anti-Sanji. Isso é culpa do Oda, porque eu gostava muito dele no início. Mas, tipo, menos Sanji pra mim é ok, mas aí quando a Toei faz com que as cenas do Sanji, sendo o Sanji, tenham mais atenção, aí eu me irrito mesmo. Então, é isso, esse é meu ponto. Meu problema é mais quando a Toei quebra o clima da cena fazendo umas coisas idiota que não tava no mangá. Alguns são legais. Eu vi a ceninha do Sanji latindo. Eu achei engraçado. Eu sei que os fãs do Sanji ficaram meio tipo, vergonha alheia. Tipo, mas é mais engraçado ele ser vergonha alheia do que ser um assediador. Desculpa, é muito mais engraçado. Agora, pra quem não sabe, ele é tipo um dos takes mais... Eu gostaria que alguém me ouvisse e me explicasse a escolha de figurino pra algumas personagens femininas, honestamente. Tipo, me explica. Por favor, por que usar jeans e um biquíni é prático no contexto? Se você notar, amiga, todos os homens estão de casaco. E aí as personagens femininas estão com a perna de fora e foda-se. Tudo bem que o Sanji também tá de casaco, mas assim. A personagem feminina estão com perna de fora e foda-se. O motivo pra isso é que o Oda queria desenhar bunda. Eu acho, se não me engano, ele falou literalmente isso. Eu cansei de desenhar peito, quero desenhar bunda. Enfim, vou dar play. Legais do mangá em Egghead do bando do Luffy, né? Tá aparecendo praticamente todos os personagens principais ali da história de Egghead estão aparecendo. Porém, com uma única diferença. No mangá, nós temos o take com todos os chapéus de palha, acho que tirando a Robin, por sinal, porque ela não tava mesmo na cena ali. Enquanto que no anime, o take tá igualzinho, só que tiraram... O Sanji tá no fundo, kaká. o Sanji dali por alguma razão. Tem 500
Aí, meu Brook milhões de aparece personagens na tela ali. Praticamente todos eles estão só desenhados em PNG, mas o Sanji não está desenhado. Inclusive, eu gostei muito do... Cadê aqui? O Brook só casualmente, tipo, ei, eu quero estar na cena também. Inclusive, aproveitando que eu tô aqui, eu vou pegar meu cordãozinho do Brook, já que estamos falando de One Piece. Pera aí. Pronto, cordãozinho do Brook. Vambora. inclusive, o canal do Fico feliz que gostou do cordão. Obrigado pelo presente, amigo. Evandro, né, do Mangaki, ele até trouxe uma imagem que era do esboço da cena, né? O esboço quando os caras estavam trabalhando no anime, e vocês conseguem claramente perceber pelo esboço que já na ideia da cena eles não colocaram o Sanji e acabou ficando um buraco ali no meio da tela, né? Porque a composição do bagulho era pro Sanji tá ali. Por Ficou feio. Tipo, a composição ficou pior sem o Sanji aqui. alguma razão, tiraram ele. Alguns canais, como eu já falei pra vocês, o Bruno, o Evandro, outros, estão falando há muito tempo sobre essas dezenas de cenas estranhas que têm acontecido nos últimos arcos, onde parece que os caras só cortam algumas cenas do Sanji ou diminuem algumas delas. Isso tanto em feitos, em cenas legais, em cenas onde era pra ele demonstrar poder e tal, eles só vão lá e mexem na cena por nenhuma razão. O canal do Evandro, por exemplo, Mas ele tava andando, aí bota ele andando no fundo, que nem o Brook só decide aparecer na cena, porque ele é o Brook, ele deveria aparecer na cena. falou da cena Ele deveria ser o protagonista, na verdade. do Sanji. Como ia colocar isso? Pô, de novo, é só colocar ele passando no fundo em um take. Tipo, nesse take aberto, bota ele passando no fundo. Assim como o Brook decidiu esticar a cabeça pra estar dentro do frame, pô. Contra o Pecons no arco de Holy Cake, que é tipo uma cena de luta, digamos assim, né? O Sanji tá indo salvar o Luffy, e aí o Pecons, né, que é esse carinha do bando da Big Mom, ele tá na forma Sulong, que é a forma mais forte dele, ele vai tentar atacar o Sanji, enquanto que no mangá, o Inclusive, aplausos pro Sanji por conseguir falar com um cigarro na boca. Faz difícil. Sanji lida com ele, mete uma bica e sai numa boa. No anime, por alguma razão, o Sanji é atingido por um golpe, e aí ele se machuca um pouco. É uma mudança de cena que não faz absolutamente nenhum sentido. Tipo, ao invés do Sanji acertar o cara... Mesmo o Sanji tendo a oportunidade de falar merda igual melhor. Não, mas a Toei, ele faz os dois. Às vezes tiram umas cenas do Sanji e deixam ele mais merda no anime, e botam mais cena dele gadeando mulher. É isso. Meu take sobre a questão do Sanji é... Eu queria que eles... Isso não vai acontecer, óbvio, até porque são dois tipos diferentes de mídia, de visão de como ver a piada do Sanji, mas eu queria que ou eles fizessem que nem a série de live action de One Piece fez, onde ao invés de ser um gado, por assim dizer, ele só é meio que um canastrão, tipo, flertante e tal, é muito mais legal essa vibe do Sanji na série, ou fizesse que nem fazem com o Brook e de vez em quando fazem com o Sanji aqui. Que é, ao invés de mostrar ele sendo só creepy, mostra como é idiota o fato de ele estar sendo creepy. É isso. Ele é acertado pelo cara. Por quê? Sei lá. No arco de Wano, isso também aconteceu, e uma cena substituída, em que o Sanji, ele ia dar um chutão no King, né? Ele era tipo um dos 3 mais fortes, e aí você tem aquela cena meio que de clash, sabe? Chute contra chute dos dois. Não era lá um grande momento, mas era um momentinho ali que eles podiam ter esticado no anime, sabe? Sanji vai lá, dá um no começo do anime ele era mais um Don Juan do que um esquisito tarado. Sim, eventualmente ele parou de ser isso e virou um esquisito tarado. É uma merda isso. chutão no cara, e aí, sabe, tem aquele clash de perna e tal. No caso do anime, o que eles fizeram? Substituíram essa cena pelo Sanji tentando dar um chutão no cara, só que o maluco segura o chute do Sanji com uma mão só. Enquanto no mangá o cara vai ter uma dificuldade ali, sabe, vai perceber que o Sanji é um cara forte, no anime parece que o cara olhou e falou, nossa, quem é esse trouxa aqui? E tratou o Sanji como se ele fosse bosta nenhuma. Já foram 2 momentos avulsos aqui, onde fica aquela sensação em que o Sanji é mais fraco no anime do que ele deveria parecer, sabe? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso com detalhes depois. A gente tem... Meu take que o povo tá sendo chato, eu concordo com isso. Acho que ela tá exagerando um pouco, mas eu entendo que é tipo uma frustração que tá construindo há muitos anos e é mais agora em Holy Cake que a galera ficou... Caralho! Então agora tá dando essa explodida. Só que é aquela coisa de eu estou reagindo a isso, eu estou vendo sobre isso, eu estou opinando sobre isso, mas eu estou completamente por fora porque eu não me importo muito com o Sanji hoje em dia. Tem cenas muito mais recentes do que o arco de Holy Cake, do que o arco de Wano em si. Isso aconteceu com vários outros personagens? Aconteceu com vários outros personagens. Mas a parada é que o Sanji meio que... Isso acontece muito, porque, tipo, o foco dos Mugiwara no mangá, hoje em dia, infelizmente, é o trio monstro, né? Luffy, Sanji e Zoro. E o Jinbei, de vez em quando, tipo, eu estou aqui. Mas é os 3. E aí parece que no anime tiram o Sanji. Então, vai. E que é todo o arco de Egghead agora, cara. Que é justamente, foi onde essa treta toda O caso do Sanji é flanderização, 100%. Ele foi flanderizado com o tempo. estourou, porque no arco de Egghead, parece que o diretor é um cara que não gosta muito do Sanji desse arco, porque todas as cenas que tem rolado referentes ao Sanji têm ficado um pouco estranhas. Tipo, olha essa imagem aqui. Essa imagem é um compilado gigantesco
Ah, pô, mas... A galera reclama dessa aqui. Tipo, dessa aqui em cima, na direita. Ela é boa, ela é engraçada, tá tudo bem, eu perdoo essa. De um monte de takes do anime, né, no arco agora de Egghead, em que as pessoas pegaram... Não sei se é fanderização, porque ele é assim desde o começo, não parece que piorou com o tempo. Não, ele piorou com o tempo. Ele piorou com o tempo, Léo, porque, tipo... O momento que o Sanji fica realmente um puta de um pervertido esquisito é em Thriller Bark. Dali pra frente é só ladeira abaixo. Até Thriller Bark, o Sanji era muito brabo. Ele tinha esses momentos onde ele gadeava, e talvez tinha alguns momentos pervertidos ali, aqui e ali. Mas a piada era mais ele sendo um Dom Juan do que ele sendo tarado esquisito. Em Thriller Bark a piada é, ele é um tarado esquisito, e aí a piada seguiu a partir dali. São cenas em que o Sanji, ele tá mais zoado no anime do que o mangá. Tipo, cenas que eles literalmente mudaram, ou cortaram ele, ou mexeram no que tava acontecendo. Vamos falar sobre cada uma delas pra vocês verem como é um pouco esquisito. Tipo, no mangá, a gente tem uma luta com o S-Shark. Eles são tipo um novo tipo de pacifistas clones, sabe? Em geral, acho Sanji, esse arco fez eu quase odiar esse arco inteiro. Sanji nesse arco foi meu ponto de virada de... Eu não acho que eu gosto mais tanto desse personagem hoje em dia. que cabe só vocês saberem aí que estão assistindo o vídeo, que esses bichos aqui são seguranças robô do governo, que eles são muito fortes, tipo, muito fortes mesmo. E eles são bem resistentes também. No mangá, é uma cena legal de demonstração de força do Sanji, que ele tá lutando com esse S-Shark, e, mano, ele dobrou o bicho na porrada praticamente, né? Tem umas cenas ali no mangá dele dando chute no S-Shark, dele resistindo a golpes no rosto e não sofrendo quase que nenhum arranhão e tal, mostrando que o bicho tá forte pra caramba. No caso do anime, tem uma cena nova que eles acrescentaram que é só, tipo, ao invés do Sanji dar a bica no bicho e ele sair voando, ele leva uma bica e sai voando, por nenhuma razão, só deixaram ele bucha, por nada. Tem também a cena onde o bando... Mas aí todo mundo foi bucho naquele ataque ali. Eu não vi esse episódio. Porque eu não vejo o anime de One Piece, eu tô olhando o mangá especificamente. Mas todo mundo foi atacado ali, não? Enfim. Parece todo... Resumo, então leia o mangá. Leia o mangá e veja o anime pela animação legal. Acho que é essa vibe mesmo. do mundo, né? Tem 500 milhões de personagens figurantes, mas o Sanji, eles cortaram. Temos cenas clássicas do Sanji sendo mulherengo, né? Que essas cenas elas já são um pouco vergonha ali no anime, que eles tendem a esticar, né? Mas aí dessa vez no anime eles fizeram... Ah, não, essa é boa, pô. Essa eu defendo. Essa é engraçada. Essa é engraçada, tá? Essa é bem engraçada. Porque faz o que eu queria que fizessem com o Sanji em geral nessa piada. Se for pra continuar com essa piada da forma que tá, faz ele ser patético, que aí fica mais engraçado. uma cena que o Sanji tá seguindo a Stussy e tal, e aí ele tá sendo meio cachorrinho, sabe? Ele tá sendo meio cachorrinho de mulher bonita. Vou criticar o Sanji por isso? Olha, no mangá não, mas no anime eles claramente deram uma boa aumentada nisso. Mas é engraçado. Tipo, tem uma cena de quase 2 minutos disso acontecendo, é bem vergonhoso. No último episódio, a gente tem uma cena onde o Sanji, ele captura ali um membro do governo com uma daquelas arminhas de bolha, sabe? Viu anime pela ignorar Power Scaling chato? Sim, ignore Power Scaling, pelo amor de Deus. Que prendem a pessoa. No mangá, é um take dele todo confiante, sabe? Como se ele tivesse feito isso de uma forma estratégica. Tipo, ele tirou um inimigo de campo antes da luta começar. É algo inteligente, estratégico, que combina com o personagem. No anime, soa como se ele Pior que eu tô recebendo alguns spoilerzinhos, né? Porque eu não cheguei nessa parte de Egghead ainda, mas tá tudo bem. tivesse meio assustado, sabe? Ele coloca o negócio ali meio que com medo da luta, faz ele parecer mais bundão, de fato. Outra coisa que eles claramente estragaram também no anime, e essa é uma cena completamente nova, por exemplo, é o fato de que, se eu não me engano, tinham 3 ou 2 desses pacifistas, né? Robôs do governo, que são fortões e tudo mais. No mangá, fica meio em aberto quem derrotou esses pacifistas pra eles conseguirem prender eles. Não explica. E até aí tá tudo certo, sabe? Não era um detalhe tão importante assim. A gente meio que entende que, se pá, eu acho que o Luffy bateu num deles, aí o Sanji e o Zoro bateram nos outros dois e tal. E aí não, no anime eles decidiram não apenas aumentar os feitos do Zoro, como jogar o Sanji pra bosta. No anime, o Zoro derrotou 2 dos pacifistas, enquanto que o Sanji, na verdade, ele tava de joelhos ali, machucado, né? Mostrando ele como se ele estivesse sendo derrotado, e aí vem a Nami 100% Shed e salva ele com a arminha de bolha. Então, Pô, dar mais atenção pro Zoro é um problema, poderiam dar mais atenção pro resto da tripulação em geral pra fazer isso e tal, seria legal. Só que dar atenção pra Nami é legal, tá? Fazer a Nami lidar com um dos pacifistas é maneiro, tá? Isso é legal, eu gosto. assim, no anime, o Sanji não derrotou nenhum pacifista e ainda teve que ser salvo. Enquanto no mangá, fica meio entendido que não rolou nada. Sacam o que eu quis dizer? A Nami merece vez do outro? A Nami merece muito mais. A Nami merece muito. De novo, a grande crítica à parte atual de One Piece é a falta de atenção do resto de Mugiwara.
É como se eles tivessem dado algumas mudadas pra zoar o personagem do Sanji. É até engraçado da gente pensar nisso. Tipo, justamente por conta dessa situação, até começou a surgir um meme na internet que as pessoas falam que os CEOs da Toei são muito fãs do Sanji. Tipo, o CEO da Toei é o Zoro, tá ligado? Pode comentar minhas cenas aí. Senhor, e as cenas do Sanji? Corta todas. Bela bunda. Até um meme muito bom que os caras colocam o pai do Sanji como o CEO da Toei Animation, porque o pai do Sanji tem aquela brisa de que ele não gosta do Sanji, tá ligado? Então, é bem engraçado em geral. Eu nem falei ainda da pior das cenas, que é, eu acho que é a que mais estourou. O Zoro só até a atenção dos outros, é verdade. Eu lembro de alguém comentar que as espadas do Zoro parecem mais varinhas, que ele fica balançando, soltando raio. Mas é assim mesmo, a animação da Toei tá assim mesmo. Inclusive essa polêmica, que é aquela parada de que tem uma cena no anime, nesses últimos episódios, que é o Sanji entregando tipo um sundaezinho, sabe, um banana split ali pra Bonnie comer. E pra quem não manja, né, pra vocês que não manjam de muita coisa do mangá, ó, tem um spoiler aqui inclusive, caso vocês não se importem. Eu sei qual spoiler que ele vai falar, eu já peguei esse spoiler, tá tudo bem. Mas a Bonnie é um personagem que ela tem um corpo de adulto, sim, alguns momentos do mangá, mas ela tem 12 anos. Em resumo pra vocês, o poder dessa personagem aqui é envelhecer o corpo das pessoas, envelhecer elas em geral. Então ela faz isso constantemente pra envelhecer o próprio corpo, pra ela parecer ser uma Ele não sabia, mas é esquisito. Adulta, mas na real, ela é uma criança de 12 anos de idade. O Oda, como criador da história mais responsável, né, ele sempre colocou o Sanji como uma espécie de irmão mais velho da Bonnie. No arco todo, eles têm meio que essa relação, onde o Sanji, ele protege ela no arco todo, ele fala umas palavras de conforto, ele tá sempre ali tentando ajudar ela com algumas O Oda que ainda assim bota os takes meio esquisito na Bonnie, né, mas fazer o quê? coisas, e quando você vê as feições dos dois personagens, você vê eles conversando. Tipo, isso aí não é uma culpa do personagem especificamente, é mais culpa da Toei fazendo o que ela faz, mas também é culpa um pouquinho do Oda por causa dos ângulos que ele sempre botou na Bonnie. Enfim. E tal, você vê que não tem nada de sugestivo ali. São cenas que ficaram, inclusive, muito bonitinhas. Eu gosto de ver o Sanji interagindo com personagens que não seja só ele brigando com o Zoro e dando em cima de mulher. Foi legal ver esse lado mais irmão mais velho dele ali, querendo proteger a Bonnie, salvando ela e tal, e querendo parecer um cara maneirão, sabe? Eu achei bacana. Só que, mano, a cena é completamente aleatória. Tipo, no mangá... Se a Toei sabia, o Oda autorizou, não é muito assim que funciona. Não é tão simples assim, não. Você tem uma cena que ele tá dando um sundae ali, um sorvete pra ela. O cara tá ocupado o dia inteiro desenhando o mangá dele. Ele não vai prestar atenção em cada coisinha que a Toei bota no anime, tá ligado? E ele tá só felizinho, ele tá só tipo... Volta e meia ele vai dar uns takes aqui e ali, vai dar umas ideias. Tipo, adiciona isso, bota isso, o que seja, mas... Não, a Toei pode fazer o que ela quiser, volta e meia. Quer um sorvete? Aí no anime eles foram lá e colocaram ele com um olhinho de coração, olhando pra uma guria de 12 anos de idade. Link, mas ele não sabia que ela tinha 12 anos de idade nessa parte do mangá. Sim, cara, eu sei, mas o público sabe. Uhum. Isso não necessariamente é alguma coisa, sabe, insinuando algo sobre o personagem. É mais sobre a... Mas ela acaba também tem um coraçãozinho. Mas o problema é que o coração significa uma certa coisa dentro de One Piece. Então, enfim. Toei mesmo, tipo, parem vocês e pensem no seguinte: isso melhorou a história, melhorou o roteiro, melhorou a cena, deixou a cena mais engraçada, mais divertida de se assistir, ou é só uma adição inútil? Que você olha e fica, ué, por que eles fizeram isso? Todas essas cenas que eu falei aqui pra vocês, que eles mudaram coisa... Tem como provar isso. Se ele realmente não quisesse, ele teria censurado. Cara, tipo, de novo, ele não tem tanto poder assim no anime. 2, ele está ocupado com outras coisas. Não é tão simples assim, sabe? Enfim. Do Sanji, não fica com essa sensação meio tipo, mano, por quê? E eu sei que muitas pessoas, inclusive... Tipo, decisões do anime não tem nada a ver com o Oda. Só de vez em quando ele pode falar alguma coisa ou alguma coisa ou outra que ele pense um pouquinho mais a respeito e ele possa, tipo, adicionar ou retirar. Mas quem decide, no fim das contas, o que fazer é a Toei. Comentaram sobre isso em rede. Tanto que isso foi parte do problema que o Kubo teve, né? Que o anime de Bleach tem nada a ver com o mangá de Bleach. E ele não gosta do anime de Bleach, porque é completamente diferente do que deveria ser. Redes sociais, Oi, Lucas Bandeira. em Instagram, em Twitter. Inclusive, até perguntaram muitas coisas sobre isso até pros diretores, né, que estavam trabalhando com o anime de One Piece atualmente. E aí rolou de até um dos diretores do anime, inclusive, responder sobre isso. Ele não respondeu muito, só que ele falou basicamente que as pessoas não sabem como um anime funciona. E isso acabou gerando muitas teorias em gerais aí do público, né, das pessoas falando que talvez o que tenha acontecido é o seguinte. Pensem comigo nessa situação, jovens. One Piece... Eu quis colocar como pergunta, mas realmente acho que ele teria censurado mesmo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente sabe que é uma obra, né? É um mangá, uma história que tá sendo contada e tal, e tem que ser adaptada da forma mais legal possível, né? Da forma mais fiel possível. Só que ao mesmo Mas fiel, não. Mas legal, sim. tempo a gente sabe que One Piece também é um produto, né, jovens? Ele é um dos mangás, se eu não me engano, eu acho que ele é o mangá e o anime que mais vende no planeta. Então, assim, tudo que existe de One Piece tem produto. Tem chinelo de One Piece, você tem boneco, você tem... Falando no anime de Bleach, vou pular todos os arcos filhas dele, como eu fiz com Naruto e One Piece. Não, você vai ler Bleach, tá?
Você lê Bleach, você lê o mangá de Bleach, quando chega no arco final, você vai pro anime. Cadeira, cuequinha, qualquer coisa que você pensar de comprar em One Piece, tem. Então eu acho que não faz sentido de mercado, digamos assim, os caras deixarem um dos personagens mais famosos da história mais bosta. Tipo, por exemplo, você tem uma pessoa que ela gosta muito do Sanji, ela compra reaction do Sanji, ela compra camiseta, ela compra um mangá, ela vê a história porque o Sanji é o personagem favorito dela. Aí o Sanji começa a ficar uma bosta no anime. No que isso compensa pros caras? Não é meio esquisito? Eu vi que muitas pessoas na internet, elas têm criado uma teoria que é muito engraçada em geral, jovens, que é a teoria de que como o anime de One Piece, recentemente, né, nos últimos 5, 6 anos aí, ele tem se tornado muito mundialmente famoso, né, jovens? Até certo ponto da história, One Piece era muito mais popular dentro do Japão do que fora, né? Eu tenho um take quanto a essa coisa que ele acabou de falar agora, sobre a questão de ser mercadológico, né, que é mercado. Tem que ver a opinião dos japoneses. Eu nunca fui atrás de opinião de japoneses quanto a isso. Só que o humor japonês é muito diferente do nosso humor, por exemplo. A Toei esticar essas piadas do Sanji, por exemplo, pode ser algo que os japoneses vão falar. KKK, isso é ótimo, muito engraçado, melhor que o mangá. E essa porradaria, tipo, o fato dele apanhar, volta e meia e tudo mais, talvez o fandom dele não seja tão grande no Japão. Eu não sei, isso eu só questionando aqui. Talvez a galera do Japão prefira o Zoro, por exemplo. Por isso que dão mais atenção pro Zoro. Então, tipo, não é que a Toei está fazendo uma decisão ruim mercadológica. Eu não sei, eu não tenho os status de lá, então, Tipo, eu me lembro que eu comecei a acompanhar um anime lá em 2012. E nessa época, existiam poucas pessoas que falavam sobre One Piece em geral. Não era tão popular quanto ele é hoje em dia, né? One Piece você tem que ver o filler pós-caipia. Senão você não conhece o Konderriano. O G8 é legal. O G8 é um filler legal. Que ele tem dublagem na Netflix, ele tem uma série na Netflix. Muitas pessoas acompanham, sempre que tem capítulo as pessoas falam sobre e tal. Então, ele não era tão estourado assim. Nos últimos anos, One Piece tem Os fillers de One Piece são tão ruins assim, são. ficado mais popular mundialmente. E muitas pessoas pensam que a ideia da Toei seja fazer o anime... Mas tem motivo pra desvalorizar as fanbases só pra valorizar? Não, mas a parada é... Anime ainda é majoritariamente feito pro Japão. Então as opiniões que realmente importam são as japoneses. Então as decisões que eles vão fazer pro anime vai ser pro público japonês. Se a gente não souber as opiniões do público japonês sobre essa questão do Sanji, não dá pra entender exatamente o problema. Se é só alguém que não gosta do Sanji e faz bullying, ou se tem algum motivo mercadológico por trás. Meio que é isso. Anime ser, digamos assim, mundialmente mais aceito, sabe? Tipo, o Sanji como personagem, ele é um personagem que algumas pessoas... E ser motivo mercadológico não é eu passando pano pra isso não, tá? É só eu justificando em geral. No ocidente podem não gostar tanto dele por conta, talvez, das piadas que são usadas constantemente do Sanji, né? Que é a piada dele ficar sempre dando em cima das minas e tal. Em um ano você tem a cena que ele fica invisível e vai espionar as Odeio. mulheres e tal, e aí as pessoas podem não gostar disso, e talvez a Toei, sabe, pense em, olha, vamos cortar um pouco as cenas desse cara aqui, porque ele é mais polêmico, as pessoas talvez não vão gostar tanto dele. Não, eu discordo desse take do linkzinho, porque eles aumentam essas cenas. E bota mais cena desse cara aqui de cabelo verde, porque ele Isso na porradaria só. é muito mais legal. De fato, eu acho que até funcionaria como uma boa teoria, mas mesmo assim eu não vejo como isso ajudaria o anime a vender mais, sabe? Tipo, vamos colocar o Sanji dando em cima da criança de 12 anos. Sei lá, não faz sentido. E de verdade, eu vi muitos comentários das pessoas falando, tipo, a Toei tá sacaneando o Sanji, a Toei tá zoando o personagem do Sanji e tal. E de verdade, jovens, eu acho que até agora eu não vi uma pessoa, um comentário, uma teoria que eu tenha visto que faça o mínimo do sentido lógico do porquê. Tipo, por que cortar um personagem popular da história? Eu acho que vocês sabem, jovens, que assim, essa coisa de você mexer no... Tipo, é o que eu falei, as piadas faz sentido ter mais. A falta de Sanji em luta é algo que eu não sei dizer. Mas é isso. no anime não é exclusivo nem de One Me pergunto se os estúdios japoneses vão começar a perceber que a fandom brasileira é de qualquer coisa bem fervorosa e que seria de muito benefício ouvir os fãs ocidentais. Mas não é tanto assim, não. Não é tanto assim, não. Ainda... Por mais que anime tenha se expandido muito, muito, muito mesmo, ainda é mais lucrativo e faz mais sentido você apelar primeiro pro público interno e depois pra fora. Piece e nem do Sanji, por sinal. Isso é muito normal até nesses animes. O que manda ainda é a venda de merchandising, que é majoritariamente voltado pro mercado japonês. Sim, muito do dinheiro que as produtoras de anime ganham vem de figure, de bonequinho em geral, de, sabe, camisa oficial, coisas desse estilo. E isso vai ser vendido no Japão.
um pouco mais antigos, né? Tipo, volta uns 10, 15 anos no passado aí, por exemplo. Você tem Naruto, Naruto Shippuden, Dragon Ball, todos esses animes, jovens, todos. Eles passavam por isso, sabe? Porque todos esses animes lançavam toda semana, né? Então tinha toda essa coisa de que os caras não podiam alcançar o mangá. Então, por exemplo, Naruto Shippuden, Dragon Ball, eles também tinham um monte de cenas enroladas. Eles tinham episódios fillers, por exemplo, que o cara ia lá e colocava um episódio que não tinha nada a ver, que nem existia no mangá. Ele colocava cenas que não existiam no mangá. Eu até já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, jovens, que Naruto tinha muito disso com a Sakura, por exemplo. A Sakura, ela era um personagem que as pessoas não gostavam muito, já no mangá, e aí no anime os caras aumentavam as cenas dela, sabe? Deixavam ela mais chata, cortavam algumas cenas onde ela tava sendo legal, adicionavam cenas que ela tava sendo chata, que no mangá também não existiam. Então, parece que os estúdios já têm meio que esse costume mesmo de pegar alguns personagens e mexer. E até com o Luffy, que é o protagonista de One Piece, você tem isso, sabe? Que são aquelas cenas que eu já falei que elas esticam, tipo, eu já fiz um Ele falou, esticam, e aí o Luffy fica grandão. vídeo sobre como o anime de One Piece é enrolado, há mais ou menos 1 ano e meio atrás por aí. O anime de One Piece situações suas lutas, eu tipo... Hoje em dia, mas... ok, tá bom, continue. Onde eu falei sobre o Luffy. No arco de Dressrosa. Ah, não, mas aí você pegou do Dressrosa, né, irmão? Enfim. Tem uma luta do Luffy contra o Doflamingo. No final do arco, o Luffy, ele vai dar o golpe final, né, pra poder derrotar o vilão, que é a King Kong Gun. Ele usa ali a quarta marcha, pega, deixa o braço dele grandão, vai pra estraçalhar o Doflamingo. E no mangá, mano, é só a página dupla. Ele vai dar um soco gigante no Doflamingo, o país explode, quebra no meio as casas e tal, e é isso, ele ganha do cara. No anime, eles ficam num clash de 3, 4 minutos. O Luffy vai dar... mas é porque a Dressrosa foi uma outra realidade da produção de anime, né? Do anime de One Piece em particular. O soco, o Doflamingo defende o soco, e eles ficam lá, os dois se enfrentando pra poder ver quem é mais forte e tal, enquanto que no mangá, ele vai de uma vez. Então, tipo, o anime faz parecer que o Luffy é mais fraco. Só que... Pô, mas aí o pensamento de Power Scaling é uma merda, tá? É que nem a galera, tipo, enchendo o saco que a Toei está animando mais. Porque, não, mas era pra ser uma cena mais rápida, pra dar o ataque ter mais impacto. Tá? Meu irmão... A tensão inteira do Luffy contra o Doflamingo nesse clash provavelmente entregaria um pouquinho a mais dentro de uma animação comparado com o mangá. Agora, a produção da Toei, especialmente nessa época, era uma merda. Então ficou uma merda. Mas o conceito em geral é tipo, não, faz o Luffy parecer mais fraco. Não, faz o Doflamingo parecer mais forte, pô. Enfim. Que mesmo assim não interfere tanto, sabe? É só aquela enrolação normal que você fica tipo, tá, eles enrolaram, mas não é tão horrendo assim, é só... Nossa, mas isso é horrendo, tá? Isso aqui ficou muito feio. Esse painel ficou muito feio. Você cortar a cena na metade ali que já fica tudo certo. No caso do Sanji, não é estranho eles, tipo, só adicionarem cenas novas. Vamos colocar uma cena do Sanji apanhando, que eu acho que tá faltando aqui. Eu não consigo de verdade, gente, enxergar o significado disso. Mas e você, em geral, que tá assistindo aqui a história? O que você acha? O CEO da Toei realmente odeia tanto o Sanji assim? O que tá acontecendo com o anime pra eles fazerem essas mudanças tão específicas com um personagem só? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter O dia eu tava certo, a galera não sabe como é fazer um anime? assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Bom vídeo. Bom vídeo. É aquela coisa, tipo, qual que é minha visão disso? O Sanji, ele realmente tem menos atenção no anime, até onde eu tenha visto, e são adicionadas umas cenas esquisitas aqui e ali. A questão das piadas serem estendidas, possivelmente o público japonês gosta disso, mas eu não tenho como comprovar isso, porque eu não vou atrás, não tô com vontade de ir atrás. A questão das lutas também pode ser porque o fã japonês não gosta tanto do Sanji, mas, de novo, não tem como saber disso, e provavelmente eles gostam sim, na verdade, mas Black seja, tanto faz. A parada inteira disso tá acontecendo pode ser ou porque o diretor realmente não é muito fã do Sanji, o CEO da Toei não é muito fã do Sanji, ou é alguma coisa mercadológica que nós não temos a menor ideia de por que tá acontecendo. Porque a gente geralmente não sabe muito dessas coisas. A gente não sabe o que tá indo por trás entre os CEOs lá. Por que tá tendo isso? Deve ter algum motivo pra isso estar acontecendo. Ou talvez realmente seja o caso de o cara só não gosta do Sanji e vê que não tem muito problema financeiro de jogar ele pra merda um pouquinho. Tipo, não tá caindo as views ou o que seja. No fim das contas, é sempre a questão financeira, e no fim das contas, eu não me importo tanto assim, porque eu acho que o próprio Oda tá estragando o Sanji tem muitos anos, muitos anos, e ele não é um personagem tão interessante mais hoje em dia. Eu gosto dos arcos que ele tem uma atenção e ele vira um personagem, fora isso, ele só é uma punchline ambulante que de vez em quando dá um chute, só que as lutas de One Piece são a parte menos interessante dela, então bem que não me importa. É isso. Eu cheguei agora, não sei o que o vídeo abordou,
mas acho que o principal é pela questão da rinha Zoro vs Sanji. Por exemplo, tem uma cena onde no mangá era pra ser Zoro e Sanji aparecendo junto contra King Queen, mas o anime criou 1 minuto de cena só do Zoro sendo badass, antes seria o Sanji ali. Então, tipo, cenas aditivas do Sanji menosprezam, cenas aditivas do Zoro favorecem ele, coisa do tipo. Mas aí a gente sendo muito chato e pegando a rivalidade entre os dois personagens da vida real, era do anime, e trazendo pra vida real pra ficar de guerrinha na internet. Vocês são insuportáveis, eu odeio todos vocês, mas eu entendo ainda assim.